Vamos começar o nosso Quiz Enem. Você pode acompanhar o vídeo usando o Arra Slides que está na descrição. O discurso liberal produzido em fins do século XVIII gerou a frase: Muito bem, liberdade, igualdade e fraternidade é uma frase que surge no contexto da Revolução Francesa, em finais do século XVIII, mas que também é uma frase própria do discurso liberal. Augusto Comte produziu uma das tradições filosóficas mais importantes do século XIX, chamada de Isso mesmo, positivismo foi uma importante linha do pensamento filosófico do século XIX que influenciou diversas áreas do conhecimento, inclusive a própria filosofia. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. O pensamento exposto está ligado a esta tradição filosófica. É o existencialismo. Afinal de contas, o tornar-se aqui exige a própria existência e não é uma essência a priori. Diferente, por exemplo, se nós disséssemos que alguém nasce mulher. Aqui, a essência estaria antes da própria existência. Sartre foi responsável por produzir a seguinte frase: Muito bem, a existência precede a essência. Conforme vimos anteriormente, no existencialismo, o que vem em primeiro lugar é a existência. Hegel foi um filósofo da dialética, propondo este termo a partir da fórmula. Lembrem-se que tese se encontra com a antítese, gerando a síntese. Esta é a fórmula hegeliana para a dialética e não nenhuma outra alternativa. Kierkegaard é responsável pelo surgimento de uma linha do pensamento contemporâneo chamada de Veja bem, o existencialismo se divide entre o existencialismo cristão e o existencialismo ateu, de Sartre, Beauvoir e outros pensadores do século XX. Para Kierkegaard, nós temos o existencialismo cristão. Para Marcuse, o capitalismo constrói a conduta humana a partir da proposição de um homem unidimensional, ou seja, o sujeito é enredado pelo capitalismo na lógica de não poder ser plural, e sim estar dentro de uma lógica unidimensional. A escola de Frankfurt estabeleceu uma ruptura na medida em que criticou a tradição filosófica desde a modernidade. É por esse motivo que ela é também chamada, e uma boa parte desses pensadores são chamados de filósofos críticos, ou a teoria crítica.
O giro linguístico na filosofia promoveu inovação nas análises do discurso, exatamente porque é a partir do giro linguístico e do pensamento pós-estruturalista que nós temos novos conteúdos, novas formulações acerca do discurso na conduta dos sujeitos. O conceito de alteridade em Deleuze pode ser transcrito da seguinte forma: compreensão das diferenças levando em conta a humanidade, porque a alteridade para Deleuze está em compreender que o outro não é igual a mim, mas que, por esse mesmo motivo, nós devemos considerá-lo como um sujeito humano. Habermas é o responsável por definir a democracia deliberativa com base na razão comunicativa e politização da sociedade civil. Para Habermas, uma democracia só é de fato deliberativa na medida em que todos podem fazer parte dela a partir de um debate público, de uma razão a serviço da própria comunicação dos sujeitos em sociedade. Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Essa frase constrói o pensamento da filosofia analítica de Ludwig Wittgenstein. Sim, este autor constrói essa frase e poderíamos pensar que a própria dimensão da linguagem na frase está ligado ao procedimento clássico da filosofia analítica, da sua valorização da linguagem. A crítica de Adorno e Horkheimer à indústria cultural afirma que muito bem, a cultura se encaminha para a degradação a partir da padronização. Afinal de contas, dentro dessa ideia de indústria cultural, não há pluralidade da cultura, mas sim uma padronização que empobrece a nossa forma de ser e estar no mundo, de acordo com Adorno e Horkheimer. A proposição sartreana acerca da liberdade afirma que veja só, Sartre produz a frase "somos condenados à liberdade". Por quê? Porque sempre seremos livres para tomarmos as nossas atitudes e nunca podemos não ser livres. A compreensão hegeliana acerca do binômio amo-servo diz que há uma relação de dependência, pois o amo só é amo na medida em que existe o servo. Este movimento Hegel vai desenvolver a partir também de uma compreensão das nossas relações dentro da sociedade. A razão instrumental
é utilizada em favor da produção capitalista, diferente, por exemplo, da razão cognitiva, que no pensamento de Horkheimer é uma razão que se propõe a pensar, a compreender a relação entre o humano e o não humano. A interpretação de Karl Marx acerca da dialética propõe que o movimento dos contrários promove a alteração do status quo. Em Marx, essa dialética pode ser percebida na sociedade como a própria luta de classes. E aí temos a frase que a luta de classes é o motor da história. Ou seja, é aquilo que faz com que um determinado estado de coisas seja mudado. Ei, você! A frase famosa de Louis Althusser caracteriza o movimento de compreensão das formações subjetivas a partir do poder do Estado. Sim, Althusser vai dizer que essa frase, construída e dita por um agente do Estado, mostra que nós só conseguimos nos compreender como sujeitos quando o Estado nos reconhece como tais. A noção de vidas precárias no pós-estruturalismo de Butler admite que a característica universal da humanidade é a sua fragilidade frente à natureza. Ou seja, todos nós, enquanto humanos, somos precários nas nossas vidas. Acontece que muitas vezes nós consideramos que uns são mais precários do que outros. O que é sólido se desmancha no ar. Essa frase representa o pensamento do materialismo histórico dialético. Afinal de contas, no materialismo, nós temos a ideia da matéria que constrói a ideia, ou poderíamos dizer que a infraestrutura constrói e dá sentido à superestrutura, dentro da lógica marxiana e depois marxista.